Fala, amantes do lettering, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos a mais uma live semanal. Mais uma live de quarta-feira, 7 horas da noite. A gente está sempre aqui, vocês já sabem. Se você ainda não sabe, toda quarta-feira a gente está aqui, 19 horas, não perde, traz sua dúvida pra cá. E lembrando que essa live ela fica salva no YouTube. Depois ela vai para o YouTube, então se você está assistindo no gravado, bom dia, boa tarde, seja que horário que for que você está assistindo, uma boa live para você. Se você é novo, nunca participou com a gente, coloca aqui, sou nova, a gente gosta de ver quem está chegando agora. Se você já está aí há mais tempo, já conhece a gente, então aquela hashtag lá. Qual que é, Rafa? Amantes do Lettering, coloca aí, hashtag Amantes do Lettering, quem já conhece, quem já está aqui nessa live, marcando presença há várias semanas já. E sou novo, sou nova aqui, quem está chegando, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Essa é uma live que a gente trata sobre assuntos do lettering em geral, empreendedorismo, técnica, de tudo. E se você quer aprender, aqui é o lugar. Se você quer empreender, aqui é o lugar. Se você tem dúvida, traz pra gente aqui. Essa live a gente usa ela semanalmente. Tem também a caixinha de perguntas. Se a gente não respondeu de repente alguma dúvida em algum lugar que você mandou, essa é a oportunidade que a gente responde as perguntas ao vivo aqui. Exato. A gente fala sobre um tema, conversa com vocês e depois a gente responde dúvidas aleatórias, então traz pra cá porque a gente pode responder sua dúvida ao vivo. E se você está assistindo essa live gravada no YouTube, pode comentar aqui embaixo também, porque a gente vai adorar saber, responder, enfim. A gente olha os comentários, então pode deixar que a gente fica de olho. Eu vou colar aqui, nesse exato momento, eu vou colocar aqui, pinado nos comentários, o tema da live de hoje. Quantos e quais alfabetos usarem um lettering? Esse foi o tema que a gente escolheu na caixinha de perguntas, né? A gente tá toda hora aí abrindo caixinha de perguntas para conversar com vocês, trocar mais ideia. E é muito legal porque cada resposta surgem outros temas. A galera, a gente responde uma caixinha de pergunta, vem um monte de gente tratando sobre outros temas, e aí de uma dúvida surge outra e a gente vai assim criando bastante conteúdo para vocês. E mais uma coisa, olha que legal participar da caixinha de pergunta. A sua pergunta pode virar um tema inteiro de uma live. Olha isso, a gente escolheu o tema dessa live de hoje na caixinha de perguntas que o Rafa colocou ontem. Foi ontem? Foi. Então, olha que massa. Coloca, não menospreza a caixinha de perguntas, coloca lá porque a gente pode vir, até além de responder nos stories, trazer uma live inteirinha sobre o assunto. Então, seja muito bem-vindo, fica à vontade aqui. A gente vai direto pro conteúdo para não ficar aqui de lenga-lenga, muito conversê. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que tá aqui escrevendo pra gente, que tá dando um oi para todo mundo. E é o seguinte, já quando a gente para de falar aqui sobre o assunto que a gente trouxe, a gente abre para as perguntas para a gente poder conversar com vocês. Então aí a gente vai olhar com mais calma, comentário por comentário. Então, seguinte, caixa de pergunta de ontem. Quem foi mesmo? Vou ficar devendo o nome, a gente coloca já. Se você tiver aí, se identifica pra gente saber. Fala, fui eu! Fui eu. Perguntou como, né, quais alfabetos e quantos usar? Como que vocês fazem para saberem quantas letras colocar num lettering, né, e quais alfabetos elas são para ficar um negócio legal, para ficar um negócio harmônico. Para ficar uma composição bacana, né? Não Exato. Ficar tão poluído, não ficar devendo também na criatividade. Como é que a gente pode pensar em alfabetos, como ornar vários tipos de fontes? Exato. E eu sei que isso é uma dúvida, assim, de todo mundo, inclusive nossa, inclusive minha. Toda vez que eu vou começar um lettering, a parte mais difícil, entre aspas, é pensar que letra eu vou usar. É natural, é praxe. Por quê? Porque você não quer ficar repetindo, ficar fazendo trabalho igual o trabalho que você já fez. Você pensa, caramba, mas toda hora eu estou usando essa letra. Eu queria testar uma letra nova, o que eu faço, por onde eu começo. Então a gente espera que essa live hoje sirva para você, para tirar esse problema, né? Tirar esse problema. Basicamente, o que eu queria começar essa live contando para vocês é que a gente gosta de falar que são... eu não sei se pega o celular agora ou não, mas basicamente a gente gosta de falar que você pode partir de três
alfabetos básicos, né? Que a gente usa no dia a dia, a gente usou a vida inteira, a gente usou na escola, na vida adulta, a gente usa até hoje, que são a letra caixa alta ou a letra bastão, eu não sei como você chama, letra de forma, também podem chamar de letra de forma, que é uma letra básica, pauzinho, pauzinho, haste, né, traço, formou um A, por exemplo. Depois tem a letra imprensa, né, que também é conhecida como o alfabeto fundamental. Que é como se fosse o minúsculo da... O minúsculo da letra bastão, exatamente. E depois a cursiva, a manuscrita, né? Que também tem a maiúscula e a minúscula, enfim. Dessas 3 letras, já eu vou mostrar para vocês na mão aqui. Na prática, a gente pode variar para infinitas possibilidades. Então eu queria convidar vocês agora para a gente fazer uma análise sobre alguns trabalhos nossos. Então é o seguinte, eu vou dividir aqui a tela com vocês e vamos analisar esse lettering que está aqui no fundo. Será que... O que você quer fazer? Eu vou desligar um pouco os comentários para a gente poder ver de uma maneira inteira, tá? Então, esse welcome lá em cima, o que ele é? Ele é a caixa alta blocada, sem nenhum detalhe. Ela não tem serifa, ela não tem ornamento dentro dela, ela é só uma letra preta básica, né? E o 2 hour embaixo também, mesma coisa. Só que ele tem um gracejo ali no R, você viu? A perna do R ela é mais curvadinha. Os Os são muito redondos, né? E aí depois embaixo tem um Sweet Home bem cursivo, bem caligrafado assim. E depois um Coffee cursivo com contraste, né? O Sweet Home ele é só todo da mesma espessura. O Coffee com contraste bem grosso, né? Bem grosso, né? O contraste é quando a gente fala essas transições de parte grossa para parte fina, né? Pressão para sem pressão, se a gente estiver utilizando a brush pen. O Lover, então, ela ela tem um acabamento, uma serifa, mas ela vem de uma letra blocada, de uma caixa alta. Ela é uma caixa alta que foi blocada e tem um ornamento, ela tem uma serifa. Exato. Mas a estrutura dela é uma estrutura caixa alta. Exato. Então, o Travel, embaixo, ele é uma fonte como se fosse do sign painting, né? Uma representação. Um lettering, né? Um lettering de uma fonte de sign painting, que é a casual, né? Que é a fonte casual. Que nada mais nada é do que uma blocada, uma caixa alta blocada, né? Com o formato do pincel que o sign painting deixa. O Addigit também é uma cursiva. Uma cursiva, uma espessura única. Sem contraste, né? E o Mummy Cooker, o Mummy, um contraste, uma forma bem durona, né? Ela é uma cursiva com contraste, mas ela é totalmente diferente do Coffee. O que acontece? Ela tem um outro desenho. O Coffee tá mais redondinho e tal. O Mummy tá bem... ele tá bem brush, assim, brush lettering, né? Ele tá com os acabamentos diagonais bem definidos, diferente do Coffee, que tá mais arredondado. Mas não deixa de ser uma fonte cursiva. Os dois são cursivas com acabamentos diferentes. Uhum. O Cooker é uma fonte caixa alta, uma fonte básica, porém ela tem um acabamento ornamentado com uma serifa e com um preenchimento diferente, um desenho diferente. Ela tem uma espessura ali na haste, né? Tem hastes que tem uma linha dupla. O que o Rafa quer dizer? A gente só usou 2 tipos de fontes, que é a cursiva e a caixa alta. Porém, a gente variou nos acabamentos. Tá claro isso? Será que dá pra... Eu acho que isso tá muito claro, mas eu acho legal a gente analisar, porque a gente fala muito que a gente usa pouquíssimos tipos de fonte e vai variando no ornamento. Exato. Então, vamos dar uma chegada aqui na mesa para a gente poder entender mais ou menos. Então, esses são os alfabetos, né? Esses são os alfabetos que a gente costuma usar no nosso lettering. E quantos, né? Olha quantos tem nesse lettering. A gente pode, sei lá, acho que cada um é um. Então tem tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 tipos de alfabetos. Sim. Né? Eu queria compartilhar só mais um aqui, só para vocês verem. São 9 tipos de alfabeto, porém com o acabamento diferente. Bom, esse aqui também, o que a gente pode perceber aqui?
Cursiva, né, lá em cima, cursiva, depois embaixo, caixa alta embaixo também com serifa, cursiva de novo, caixa alta com serifa e blocada, né, com uma espessura, cometer erros, cursiva, se divertir, a casual de novo, a casual do Sign Painting, né? Que é uma caixa alta. Que é uma caixa alta também. Então, olha, vai prestando atenção na variação também. Cursiva, caixa alta, cursiva, caixa alta, cursiva, caixa alta. Então, versar, como que é? Substituir, ir brincando com essas, intercalando isso, você já pode criar também um lettering mais interessante. Como desliga isso aqui? O quê? Esse compartilhamento de tela. Tirei. Isso. Pronto. Hello. Voltamos. Então é o seguinte. Quer que eu filme a mesa pra gente mostrar um pouquinho isso na prática? Isso, vamos. Por quê? Por que a gente quer vir pra mesa pra mostrar isso na prática? Porque quando eu começo um lettering, eu não olho para essas fontes e já sei que eu vou fazê-las, certo? Quando eu olhei para, de novo, mostrar rapidinho aqui. Quando eu olhei para esse painel, que eu acho ele, por acaso, eu acho ele bem bonito. Quando eu olhei para esse painel, eu não sabia que elas iam ser assim. Por quê? Porque eu só começo utilizando só linha para caixa alta, só linha para cursiva, só linha para serifa. Deixa eu só mostrar mais esse, porque esse tem a imprensa ou a letra fundamental, né? Lá no uma dose, ó, dentro da faixa, uma dose, a gente tem essa letrinha aí, imprensa fundamental. Que é a minúscula. Que é a minúscula da caixa alta, que a gente não costuma usar muito. Se você reparar nos nossos trabalhos, não tem muito. Porém, apareceu aí, então por isso eu quis mostrar para vocês. Vem pra mesa rapidão e já a gente abre aqui pra gente conversar. Vem aqui, vamos inverter a câmera, virou. Bom, o que a gente estava falando nesse tempo todo? Que dessas três letras, né? Dessas três letras básicas aqui, caixa alta, imprensa e cursiva, a gente pode sair para uma infinidade, né, de tipos de letras, né? Aqui vocês podem ver que saiu aqui da fundamental, da imprensa, saiu umas letras mais caligrafadas, né? Como se fossem umas góticas, como se fosse uma itálica, uma rotunda, uma humanista. Então, assim, fontes caligráficas, né? Por isso que a gente fala para vocês que é muito importante estudar caligrafia também, né? Então aqui da caixa alta, ó, uma caixa alta blocada, uma caixa alta com serifa, uma caixa alta com uma haste dupla aqui de um lado, né? Aí já brincando com o movimento, né? Brincando com o movimento. Ah, essa perna é mais curta, eu vou fazer essa perna mais longa, enfim. Isso aqui eu só estou querendo mostrar para vocês quanto a gente pode variar, tá bom? Porém, quando eu começo um lettering, vamos supor que... já vai pensar... Que frase, gente? Fala uma frase aí pra mim. Eu vou fazer uma thumbnail, tá? Você quer uma sugestão de frase? Alguém consegue sugerir uma frase? A autora da pergunta tá aqui. Deli Arts. Deli Arts, obrigado por ter trazido essa caixinha. Foi muito legal pra gente poder trazer aqui pra nossa live e discutir com todo mundo. Assim, todo mundo pega esse assunto que ele é muito importante, né? Variação de fonte, quantas fontes usar, como que fica, como que não fica. Então... O impossível é só questão de opinião, é muito grande? Não, vamos lá. Então, A Nath Lettering foi a primeira. Impossível. Impossível. Eu devia estar fazendo com lápis, mas beleza. Só questão de opinião. Tem alguma fonte aqui, gente? Tem, né? Tem caixa alta, cursiva. Eu vou fazer aqui, uma imprensa, só para falar que a gente não, só para não falar que a gente não faz. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente vai começar um lettering, eu não tô preocupado se essa opinião aqui, ela tem contraste, se ela tem
serifa, se ela tem uma haste dupla. Eu não estou preocupado, eu só preciso dessa linha. Eu só preciso dessa linha que fez aqui, feia mesmo, para eu entender. Não pensa no acabamento, né? Você tem que pensar na estrutura dela. Na estrutura, exatamente. Por quê? Porque o que eu posso fazer quando eu for evoluindo o meu trabalho? Eu posso entender que esse O aqui que eu fiz aqui em cima, ele é... Quando eu for evoluindo, eu vou falar assim, esse O ele vai ser um O com com um contraste aqui, tá? Falta o I aqui. Valeu, Gustavo. O que eu posso entender? Que esse O ele tem uma sombra dentro e ele tem um monte de bolinha lá dentro. Tá? Isso é uma evolução, né, de uma ideia. Aqui eu só fiz uma linha. O impossível, essa cursiva impossível, eu posso dizer que eu vou fazer ela bem brushzona, assim. Então... Mas quando você está fazendo o primeiro passo, que é o thumbnail, que é a miniatura, quando você está compondo o lettering, você não precisa pensar que você quer esse acabamento. Você pode ter na sua cabeça, mas primeiro passo mesmo é você fazer a composição, pensar nessa distribuição, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Existem infinitas possibilidades da gente sair com uma letra, né? De uma linha... virar de uma linha assim, ó, eu fazer um A, né, com uma haste dupla aqui, né, preenchido, com serifa. Então, a gente pode brincar disso, viajar com isso. Então, eu vou ficar só viajando disso. Essa opinião, ele vai ser... Como que ele vai ser, gente? Ele vai ser blocado. Sem ornamento nenhum, só a espessura dele mesmo. Lembrando que não é assim que faz lettering, tá, gente? Seria tudo ali nessa linha ali, tá? Não sai construindo assim a fonte sem um esqueleto, sem linha guia, tá? Eu tô fazendo aqui rapidamente pra gente saber o que a gente usaria, né? Então esse D que eu falei que ele vai ser um fundamental, ele vai ser, sei lá, como se fosse... Tal. E ele pode ter uma sombra em linha. Deixa eu pôr mais pertinho que eu acho que pronto. Melhor assim. Então, essa é a brincadeira, gente. Só que você percebeu que todas essas fontes aqui, elas nasceram do esqueleto, da estrutura dessas aqui. Basicamente, caixa alta, cursiva e imprensa. E o mais legal, Rafa, que é o que eu acho fenomenal do lettering, é isso aqui, ó. É como você consegue, com uma diferença de abertura, tá vendo que esse aqui é mais fechadinho, esse aqui é mais abertinho. Você já tem um alfabeto diferente. Você já tem um alfabeto com uma característica um pouco mais, vamos dizer, tall, né? Um alfabeto mais esbelto, e aqui você tem um alfabeto mais achatado, só mudando a abertura do A. Sim. E outra coisa que eu queria falar para vocês também é que quando vocês estiverem na composição, gente, quando vocês pegarem uma folhinha lá, um thumbnail, e falar, eu vou compor um lettering aqui, não precisa chegar que nem eu cheguei aqui direto na letra, tá? Tipo, o impossível. Não precisa. Sabe o que você pode fazer? Você pode entender primeiro por caixas de texto, né? No como que é o PowerPoint, né? PowerPoint, o que faz apresentações do Windows, né? No PowerPoint, quando você quer um texto, você pode abrir uma caixa de texto, não é? E aí ele começa com um azinho aqui, e aí você... Então, assim, aqui você também pode começar por caixas de texto. Então, ó, o O tá ali, o impossível, o é só vai estar aqui, o questão eu vou fazer assim, o D vai estar aqui e o opinião vai estar aqui. Então, eu não fiz nenhuma letra, só que eu já entendi a minha composição, né? Eu já vi aqui o meio, quais são os meios, e já entendi qual é a minha composição. E aí depois eu falo, o...
O impossível. Aí você vai colocando dentro das caixinhas, né? Uhum. Questão de opinião. Tá? E de novo, só linha. Depois eu vou entender qual que é o acabamento de cada letra. Certo? Deu pra responder a dúvida? Vamos virar de volta? Viramos. Voltamos. Então, Rafa. Deixa eu prender aqui, galera. Talvez tenha barulho de microfone. Então, Rafa, resumindo, tirando a dúvida dela, sendo bem objetivo, quais e quantos alfabetos a gente utiliza no lettering, a gente pode utilizar no lettering? Primeira coisa, você pode utilizar infinitos alfabetos, certo? Porém, de estrutura é basicamente 2, deu pra entender? É uma estrutura de caixa alta, depois você vai pensar em qual acabamento que vai ser, e depois... 2 não, né? 3. 3. A cursiva, que você também vai pensar nos acabamentos dela depois, e a imprensa, que seria a minúscula da caixa alta. Então, basicamente, são 3 estruturas mais alfabetos infinitos. E aí, a gente, como o Rafa mostrou aí nos nossos trabalhos, mesclar, alternar cursiva com caixa alta, cursiva com a imprensa. Basicamente a gente faz muito isso, né? A gente alterna muito uma com a outra. Só que, ó, você pode ver aqui em cima, ó, um lettering inteiro com uma fonte só, básica, caixa alta, né? Bastão, letra bastão aqui, ó. Só. Aí ele foi ornado, né? Ele teve um ornamento aqui de folhagens e tal, um coraçãozinho, mas só, acabou. Aqui também, ó, a gente tem uma caixa alta, né? Uma blocada, bem básica, com uma sombrinha e uma cursiva no meio. Então eu repeti. Isso também é muito legal, tá, gente? Você repetir, ó. Você faz uma fonte, você faz uma cursivinha no meio e repete a mesma fonte. Essas coisas de você repetir intercalando, fica muito legal. Por exemplo, eu vou virar aqui rapidinho. Acho que não vai dar por causa da luz. Mas, ó, esse lettering aqui também, ele é uma repetição. Ele usou a técnica de repetição. Então, sozinhos, caixa alta básica, cursivinha fina, cursiva com contraste, aí repete. Sozinhos, juntos, caixa alta básica, somos, cursivinha fina, flores, contraste. Entendeu? Olha lá, é tudo repetição. Isso traz muita harmonia e traz muita clareza para o seu trabalho. E aí, com a composição que o Rafa mostrou aqui na mesa, entender que inicialmente, quando você vai compor o seu lettering, você não precisa começar desenhando as fontes acabadas. Não, desenha com a estrutura. É muito mais fácil, você vai conseguir ter a organização do seu lettering com muito mais clareza. É isso aí, galera. É isso, galera. Eu acho que deu pra responder, né? Quem aí ainda tem dúvidas sobre isso? Faz uma pergunta pra gente. Estamos abertos nesse momento, 7h23 da noite. Pode perguntar que a gente está aqui para isso. Os ornamentos fazem muita diferença nas letras. Amei esse assunto também, pois estava sendo minha maior dúvida. Que bom, Julie. Obrigado, Maria Esther, pelo reconhecimento, pela sua mensagem de carinho. Muito obrigado. Um beijão no seu coração. Tô assistindo e praticando. Legal, Letícia. Parabéns. Não entendi, Ellen, seu comentário. Também não. Depois do P, tá legal. Bom, deixa eu descer aqui. Muita informação ou menos informação no trabalho? Letras e composições. Comentário aqui da Maria Esther. O que você diria, Rafa? Olha, isso vai de estilo, né? Nós temos na lousa tem um estilo de minimal, né? Minimalista, menos informação no trabalho. Tem gente ainda... Desculpa. Não entendi. Letras e composições? Tem gente que tem menos, que é mais minimalista ainda. Eu acho que vai muito do seu estilo, muito do que você quer.
Porém, se você é como tudo na vida, tudo exagerado, tudo passando do limite, fica muita informação. Então, pensa que você tem que passar aquela informação do lettering com clareza. E se começar por exemplo, se você usar muitos desenhos, muitos recursos decorativos ou muitas ilustrações e estiver sobressaindo a frase, então tem alguma coisa errada que você precisa equilibrar. Um teste básico que você pode fazer é pedir para alguém ler. Pedir para alguém que nem estava acompanhando o seu processo, sei lá, para a tia que estava passando, fala, tia, vem cá e lê essa frase. Se ela tiver muita dificuldade para ler de uma vez, como a gente lê um texto, uma frase, significa que está confuso. Exato. E o lettering não é para ser confuso, gente. O lettering é para ser claro, porque apesar dele ser um desenho, ele precisa dar clareza na frase. O Igor Sampaio perguntou, você acha que devemos ter cuidado com o design de algumas letras? Tipo essa parede, o S de Somos dá a impressão de T no pétalas, ao invés de I. Ou acha que vale o design? O S de Somos dá a impressão de T no pétalas? Não... Ah, tá, no L do pétalas, em vez de L, tá, entendi. Olha, eu não vejo como um T não, porque o corte, né, a haste que faz o corte lá de cima do T, ela tem que ser muito grande. Ali no Somos tá só uma linhazinha ali passando por cima, bem nítido assim, que o L até para ela passar por cima. Porém, é sim uma coisa que deve tomar cuidado. Sim. Essas leituras, essas interpretações que você teve são sinais de que você deve tomar cuidado com o seu design, sim. Variar nos ornamentos. A Lettering Arts M, ela escreveu, deu para entender sim, mas acho que o mais complexo é variar nos ornamentos. O que eu te diria é para você não variar tanto nos ornamentos. Uma variação excessiva de ornamentos, ela pode causar uma dificuldade na leitura, que é o que a gente está falando aqui, que o lettering ele tem que ser comunicativo. Então, assim, tenta escolher duas letras, duas palavras para terem um ornamento. Exato. E aí depois tipo sombra, desenho dentro da letra. Não tenta ornar demais. Quanto mais a gente carregar, mais difícil vai ficar. E outra, quando você varia muito no ornamento, você começa a achar mais difícil ainda fazer lettering. Então, se você está começando, não sei se é o seu caso, se você está começando, começa só variando 1 ou 2 tipos de ornamento. Porque aí com o tempo, com a prática, com a experiência, o seu olhar vai começar a ficar mais apurado e você vai começar a ter mais experiência de fazer ornamentos variados, entendeu? Então não se cobra tanto se você estiver no começo. Não precisa ter 9 tipos de ornamento que nem a gente mostrou no nosso lettering. 1, 2, 3 já é o suficiente para caracterizar um lettering bom, profissional, tá? A Ellen perguntou, vocês fazem diversos demonstrativos com acabamentos para escolher uma versão que agrada mais? Não. Quando a gente está nessa questão aqui de composição, né, que a gente fez só o esqueleto e depois a gente vai entender como que ela é, como que ela não é, a gente não fica cavucando buraco, não. Quando a gente acha um rumo, um sentido de ornamento que vai ficar legal, vai ficar bonito, vai compor com o resto, com o total, com o geral, a gente segue ali. Não fica muito levantando, porque isso só vai te confundir, só vai te atrapalhar. Então, quando você achar um desenho bonito de letra, segue nele que vai dar bom. Sim, e aí de repente se você teve uma ideia no meio do caminho, utiliza para um próximo lettering. É sempre bom você sempre testar e estar sempre evoluindo. A Jo perguntou, tem que ter um equilíbrio entre o que você faz e o que o cliente quer, né? Sim, Jo, por isso que a gente sempre fala que é muito importante o briefing, né? O cliente te briefar com o que ele imagina para a arte dele é muito importante, porque ele já te traz diretrizes. Então, assim, se ele te trouxe 3 imagens com letterings cursivos, com letterings minimalistas, né? Não adianta você querer enfiar nele uma coisa carregada de composição, de elementos decorativos, né? De recursos decorativos.
Então, sim, é sempre um equilíbrio, né? Sempre uma dosagem. E é muito importante que você, como artista profissional, você mostrar para o cliente que você domina o assunto. Então, por exemplo, se o cliente vem com uma referência, com muita informação, que vai acabar perdendo a leitura, por exemplo, você pode chegar para o cliente e falar, olha, a gente pode trabalhar com um pouco menos carregado, porque, enfim, aí você justifica para ele que vai ficar muito poluído, porque aí o que acontece? Isso vai passar profissionalismo, ele vai perceber que você entende do que você está falando, que você está sugerindo uma coisa bacana. A gente não pode se ficar inseguro só porque é um cliente, porque o cliente está pagando pelo seu trabalho e fazer tudo que ele pede. Não, você é um profissional, você entende do assunto, então você pode dar alternativas para aquele trabalho ficar melhor ainda. Sim. Entendeu? A Luana perguntou, colocar doodles nos letterings não é regra, certo? Certo, Luana, não é necessário, como o exemplo que eu dei aqui atrás, tá? Esse não tem, esse aqui é só uma faixa, né? É uma faixa com um lettering dentro dela. Esse aqui não tem doodles também, não é uma regra. Eu, pelo contrário, eu acho mais bonito ainda letterings com bastante desenho de letra, com bastante trabalho na letra. Não, eu queria só mostrar esse aqui, ele é só uma fonte, só um tipo de fonte. Ele é só brush. Só brush. Eu também gosto muito de letterings que usam só uma fonte. Normalmente os clientes não gostam, eles gostam dessa variação de fontes. Gente, mas que é esse que parece um T? Eu acho que é o dos Somos que falaram. A Lettering da Dé perguntou, uma dúvida. Fazer composições em paredes. Como que faz, né? Quando tem muita frase, vocês fazem de uma forma tão bonita e fica tão harmônico. Eu acho tão difícil de fazer isso. Dé. Pode falar. Dé, uma dica que a gente já até deu, até pro pessoal da comunidade, sei que você tá lá também, e é muito bacana porque a gente fica com essa dúvida mesmo. Como elaborar um lettering numa parede que tenha muitas frases? Como não ficar confuso, como não mesclar informação, como não parecer que uma palavra é de outra arte. É muito legal você pensar cada frase como uma composição diferente. A gente costuma dizer que é como se fossem posters. Pense em cada frase como um pôster naquela parede, como um quadro naquela parede. Isso vai facilitar para você compor a sua arte, vai facilitar na leitura de quem está lá naquele lugar. E eu acho que você consegue trabalhar os respiros, né? Então pensa comigo, você vai fazer uma... Vou dar o mesmo exemplo da caixa de texto, pode terminar de explicar. Vamos pensar comigo, você trabalha um pôster com uma frase, e aí o outro pôster com outra frase. Você consegue ter uma margem aí, que vai ser um respiro, e isso vai ser muito bom para quem estiver ali sentado lendo. É muito ruim quando a gente vai num lugar e tem um lettering todo confuso, todo bagunçado, que você não sabe o que faz parte do quê. Aquilo cansa o olhar, cansa a vista. Dessa forma, não. Exato. Hoje eu fiz um estudo de um lettering aqui para uma cliente que ela solicitou 3 frases e alguns desenhos. Ela queria um quadrinho, uma prateleira com temperos e desenhos de comida, taças, enfim, e junto com 3 frases. O que eu fiz? Ao pegar a parede dela, quando eu peguei o retângulo dela, com 3 frases, o que eu fiz? Era uma frase pequena e 2 frases médias. Eu vou te mostrar o que eu fiz agora. Eu fiz uma caixa de texto para a frase de cima, depois eu botei uma frase aqui e uma frase aqui. Ó, eu fiz essa composição. Não tem esses retângulos no meu estudo, não tem. Esses retângulos é só para delimitar aonde eu vou ter um lettering dentro. Então eu tenho um lettering pequeno aqui, um aqui e um aqui. Os espaços que sobraram, o que eu fiz? Os desenhos que ela me pediu. Então eu fiz aqui a prateleira com os vasinhos que ela queria, aqui os quadrinhos que ela queria e aqui os desenhos, as ilustrações, os doodles de comida, de bebida e tal. Então, frase, frase, frase e o resultado foi esse. Então você organiza mesmo sem saber o que está lá dentro, o que está escrito. Então, esse tipo de organização, esse tipo de composição de layout te ajuda a organizar quando você tem muita frase. Que mais? O lettering dá a liberdade de fazer a fonte
sem ser fiel a um alfabeto existente? Pergunta da Cristina Laureano. Cristina Laureano. O lettering dá liberdade... Deixa eu só entender aqui. O lettering dá liberdade de fazer uma fonte sem ser fiel a um alfabeto existente? Dá. Dá. Dá, porque o lettering é isso. Ok. Né? Porém, quando você tem um estudo de alfabetos pré-existentes, certo? Que nem esses que a gente falou... E mais ainda, se você estudar caligrafia, você vai ter um estudo de alfabetos pré-existentes históricos, entender por que as fontes fazem o que elas fazem, por que esses alfabetos têm contraste, uma hora ele está fino, uma hora ele está grosso. Você vai poder fazer essas variações com mais harmonia, com mais beleza e com mais segurança. Quando você não tem uma base muito boa, não é nem muito boa, quando você não tem essa base nenhuma, ao querer inventar essas letras, ao querer, eu faço letra, então eu posso inventar a letra que eu quiser, tem grandes chances de você fazer letras que não vão ficar legíveis, que podem até ficar feias mesmo, falando francamente, assim. Então, tenta fazer essas variações, mas em cima do que já existe. Isso. Porém, diferente da caligrafia, né? O lettering ele dá essa possibilidade de você ousar um pouco, porém dentro de uma regra pré-estabelecida. É isso. A Ré Martins perguntou como lidar com bloqueio criativo. Já passaram por isso? Toda semana. Toda semana, isso é natural, é normal do ser humano. Só que a gente sempre fala, né? Basicamente assim, para ser franco aqui na sua resposta, desencana de querer fazer o que você está tentando. Se você sentou para fazer e tá num dia ruim, tá num bloqueio criativo, desencana, levanta, vai passear com o cachorro, vai lavar uma louça, que as coisas que a engrenagem vai girar assim sem que você espere. Vai tomar um banho, toma um banho gelado, escuta uma música boa que te anime e as coisas vão acontecer. Quanto mais você ficar presa naquela tarefa, naquela arte que você tem que criar, naquela tarefa que você tem que executar, pior vai ser. Exato. Experiência própria. A gente já aconteceu até de ter que dar um mergulho no mar, só pra você ter uma ideia. Exato. Tem dicas de desafios para treinar a criatividade, para fazer essa mistura de fontes? A Júlia Cristina perguntou. Júlia, a minha dica principal aqui, rapidamente, sem pensar muito, seria para você tentar fazer uma palavra por dia. Pega uma palavra, qualquer palavra. Primeiro, amanhã você já vai fazer seu nome, Júlia. Você vai escolher uma letra que você viu na internet, no computador, no livro. Pega uma letra e escreve Júlia. Vai no outro dia e escreve básico. Vai no outro dia e escreve somos. E vai tentando fazer uma letra diferente todo dia. Esse exercício vai te dar criatividade e mais entendimento de construção de letra, que quando você fizer 1, 2, 3, 4, 5, na 10ª, assim, você já está fluindo muito melhor, você já vai estar no flow. E você explicando isso me lembrou uma coisa que eu fiz no começo do ano, que foi criar os 12 meses para o calendário que a gente disponibilizou lá pro canal do Telegram. Foram 12 fontes diferentes. E eu lembro que eu fiquei variando, tentando cada fonte do calendário, cada mês é diferente um do outro, cada fonte é diferente uma da outra. E realmente é muito legal porque você tem que ir lá se esforçar, pensar como é que vai ser. Pode ser que não saia tudo do mesmo dia, como o Rafa falou, um por dia já vai ser suficiente. E você guarda isso numa pastinha para quando você for compor um lettering, você ter da onde você tirar, uma biblioteca para você tirar. E outra coisa também, uma coisa muito legal é você ter aí no seu celular uma pasta de referências. Anda pela rua, tudo que você vê letra, você tira foto. A embalagem de supermercado, letreiro de loja, letreiro de prédio, enfim, tudo isso é referência para você colocar nessa sua pastinha. É isso. Outra coisa que eu queria falar aqui, Luana, vocês fazem mais de uma opção para ele escolher, para o cliente escolher, ou só faz só uma e pronto? A gente pode até começar aqui na mesa variando de 2 opções, mas a gente só mostra uma para o cliente. Tá, é que eu tô tentando descer um pouco, porque tem muitos comentários aqui para baixo. Fala, Pessirilo, grande abraço, meu amigo. Deixa eu saber o negócio. Desculpa, aqui.
Ela estava explicando o que é. Tá tudo certo. Obrigado, Ellen, pela sua explicação. Obrigado, Silene, pelos comentários. No caso da parede, a Jo está perguntando, no caso da parede, o espaço disponível influencia nas escolhas de alfabeto, Rafa? Não. Olha, né, eu acho que talvez a resposta seria assim, quando você sabe que tem um espaço pequeno, sobrou um espaço pequeno para alguma palavra da frase, então vai ser determinante para escolher o acabamento, sim. De repente você escolhe uma fonte caixa alta, mais baixinha e esticada. Ou então, se sobrou um espaço muito pequeno, você pode fazer uma cursiva sem contraste. Quando você tem um espaço muito grande, você sabe que você pode trabalhar uma blocada ornamentada com sombra mais larguinha. Então, eu acho que sim, determina. E o que determina muito também, na minha opinião, a escolha do tipo de fonte, do ornamento dela, é se a palavra é importante na frase ou não. Você não adianta, você não precisa colocar uma fonte blocada cheia de sombra numa palavra, num Dzinho, por exemplo, né? Ou num A, que é uma palavra, vamos dizer, de transição. Boa. Mel Rosati, colocar a primeira e a última palavra na mesma fonte facilita mesmo a leitura? Sim, não sei se vai facilitar, mas vai trazer uma harmonia ao olhar. Assim. Ao olhar você vai ver que tem uma regrinha, assim, que tem uma composição, que foi pensada a composição, pode facilitar sim. É um primeiro passo para você se desprender. Se de repente você tá lá olhando o papel em branco e não sabe por onde começar. Se você pensar que a primeira e a última vão ser a mesma, legal, você já é um trabalho a menos, né? É uma coisa a menos para pensar. É isso. Paulo Felipe, obrigado pelo comentário. Roberto, eu não falei nada demais sobre doodles. Nem sei o que é. Eu acho que quando a gente falou sobre se os doodles são obrigatórios ou não no lettering. Não são obrigatórios. Você pode ter um lettering só de fontes. É isso. O desenho de fontes é livre, entre aspas, porque a gente segue regras básicas, sim. Por exemplo, uma regra que ninguém gosta de seguir, eu vejo muita gente errando aí, é a linha guia. Linha guia é o básico. A linha de base da letra e a linha de altura de X, que vai ser que vão ser a principal altura da palavra. Tem muita gente que não segue isso. E aí o resultado são fontes completamente... É uma palavra completamente bagunçada, torta. Por quê? Porque não usou linha guia. Então, assim, tem regras sim para desenhar letras. O que mais, galera? O Nildo perguntou: é interessante criar nossa própria fonte, Ele está afirmando. É interessante criar nossa própria fonte, mas com embasamento, isso aí. Tá, sim, Mas não se preocupa em ter aquela fonte que todo mundo vai olhar e vai saber que é sua. Não se preocupe, eu nunca me preocupei com isso. E esses dias não, hoje eu não vou lembrar quem foi. Calma aí, deixa aí. Hoje eu não vou lembrar quem foi, falou que tava vendo uns stories de alguém e tinha uma lousa atrás. E aí a pessoa falou, nossa, isso é do Rafa. E aí começou a stalkear, achou e era nossa mesmo. Ela identificou o nosso traço quando eu nunca tive a minha preocupação de ter a minha própria fonte. Então não encana muito nisso, tá? Cuidado. Jo, ela deve estar falando de letra fantasia, eu acho. A distância entre uma letra... A distância entre uma letra e outra dentro da palavra precisa ser sempre a mesma? Sim. Sim, é bom você calibrar essas distâncias aí. Sim. Pra ficar um negócio regradinho. Em uma parede com várias frases, é necessário fazê-las com as mesmas fontes? Não. É só você utilizar essa ideia aqui da caixa de texto, que vai facilitar seu trabalho. Bom, a Helena, querida Roisel, da Escola de Lettering, fez uma pergunta aqui que eu acho bem legal. Vocês acham que quem escolhe um tipo de letra com a sua identidade cai numa zona de conforto perigosa?
porque penso que as artes ficam sempre muito parecidas e eu não sei até que ponto isso é bom. Bom, Helena, eu já me peguei também nesse julgamento e o que eu concluí é que eu não sou ninguém para julgar. A parada é livre, você faz o que você quiser. Do mesmo jeito que o mundo segue numa onda aí de liberacionismo aí, se você quiser ser feliz, você faz o que você quiser. Eu não gosto. Eu gosto de encarar cada trabalho como um desafio, como um aprendizado. Então eu me exploro, eu tento fazer mais difícil pra mim. Eu tento fazer a letra que eu nunca fiz antes. Eu tento fazer a letra com serifa super bem feita. Por quê? Porque nessas de me desafiar, eu me sinto crescendo. Então, assim, eu concordo até o ponto que você fala que, tipo assim, eu escolhi uma fonte, todo o meu trabalho vai ser ela. Eu concordo que é uma zona, você fica numa zona. Mas se ela é perigosa ou não, se ela é de conforto ou não, eu não sei. Ela é uma zona, tá? Mas vários artistas ao longo da história se consagraram por ter o seu estilo muito bem definido. Eu acho que é isso, é uma questão de estilo. Exato. De estilo. Se sua ideia é ter apenas uma fonte, fazer o lettering sempre com aquela fonte, tá tudo bem. Se você quer fazer letterings com vários tipos de fonte, abusar e usar de ornamentos e, enfim, é o seu estilo. O cliente, as pessoas vão te procurar pelo seu estilo e tá tudo bem. Você tem que estar feliz com o que você tá fazendo. Você tem que estar realizada com a arte que você tá fazendo. Se você não tá realizado, então aí é uma questão de você procurar o que você gosta e o que você quer. E aí você percebe aquela hora que eu falei aqui em cima, que a pessoa identificou um trabalho nosso, mesmo eu nunca me preocupando em ser igual, em ter uma identidade, em ter uma fonte minha. Eu nunca me preocupei com isso. E as pessoas olham e falam, isso é na lousa. Então, assim, isso vai vir naturalmente. As pessoas procuram muito o seu estilo. Aí, como que eu acho o meu estilo? O seu estilo ele vai vir naturalmente conforme você expõe para o mundo as coisas que você gosta de fazer. Entendeu? É isso, galera. Qual material revestir... A Zizi Costa perguntou, qual material revestir a parede para aplicar o lettering? Zizi, a gente aqui gosta de pintar. Pegar tinta preta fosca, preta acetinado, pegar tinta de alguma cor. Tinta, pintura. Dani, eu tô meio pra fora aqui. Tinta, a gente gosta de pintar a parede e fazer um lettering em cima. Se você não puder usar tinta, aí depois a gente indica uma chapa de MDF. Você pode comprar uma chapa de MDF fina, leve, parafusar, prender na parede e pintar essa chapa. Terceiro, se você não puder nenhuma das três, aí sim você pode cair pro adesivo Contate, mas a gente não gosta. Ele pro giz, ele não dá um acabamento legal pro giz. A posca não pega nele, a posca não fixa nele. Se você passar a unha, ela sai. Então, a gente tem vários pontos contra ao adesivo. Porém, se você não puder as duas primeiras opções, vai de adesivo. Lembrando que todos eles com acabamento fosco, tanto adesivo como as tintas. Gente, o acabamento fosco não é nem só pra, pra pegar o giz, a tinta, não é nem só isso. Quando você for fotografar, o fosco ele não vai ficar refletindo luz. Então, suas fotos vão ficar melhores com um fundo fosco. Tá entendendo? Qual material dá pra aplicar na parede? Já respondemos. É a mesma. Giz eficaz. Para fazer lousas de giz, sim. O que ela perguntou? Não ouvi. Se giz é eficaz. Mas ele não é permanente. Ele vai ser uma arte temporária. Nanda Brum, nessa pergunta da tinta, ela pode ser acetinada brilhante? Não. Não existe isso. Acetinado é porque ele está querendo dizer que é sem brilho. Acetinado é sem brilho. Brilhante, ela vai ser um outro acabamento brilhante. No brilhante não pega? Vai pegar, mas vai ter muito reflexo quando você for tirar suas fotos, vai ficar feio. E pode ser que a posca não penetre, porque é brilhante, então vai ficar muito liso. Roberto perguntou, o giz como material permanente, tem como fixar com algum produto? Roberto, a gente já testou laque de cabelo, spray verniz fosco,
e só. E nenhum dos dois fixou. Sempre você molha o giz assim, ele vai dar uma apagada até, e aí você vai lá, passa o dedo e ele borra. Então não tem como fixar o giz. A ideia é você utilizar os marcadores permanentes mesmo. O que pode ser que fixe um pouco melhor é giz pastel, tá? Giz pastel com um spray fixador em cima pode ser que fixe um pouco, tá? Vai sim, essa live vai ficar salva aqui 24 horas no Instagram e amanhã à noite, provavelmente amanhã à noite ela tá no YouTube. Então... Falando em YouTube, calma aí, eu só queria dar mais uma informação para vocês. 85 pessoas aqui agora, me escutem com muita atenção. Falando em YouTube, agora, daqui 10 minutos, vai entrar um vídeo novo no nosso canal. Um vídeo sobre brush pen. Então não perde, assiste o vídeo, curte lá o vídeo, se inscreve no nosso canal e me fala lá nos comentários se você gostou do vídeo. Então, e falando da live, se você chegou aqui atrasado, se você pegou ela do meio do caminho, se você quer rever alguma parte que a gente falou, com calma, vai estar no YouTube. Então aproveita, além dessa live aqui, tem todas as outras lives lá no YouTube, gente. Então aproveita para rever, faz um na lousa Flix aí. Alguém alguém falou que o vinil é um material, um adesivo mais grosso e que gosta de fazer lettering nele. A gente não gosta, é o Ilani. Ele falou, o vinil é ótimo, é adesivo, só que é mais grosso que o contact, é ótimo para trabalhar. A gente não gosta, a gente gosta de trabalhar realmente na parede pintada, porque o vinil, assim como a fórmica, assim como o adesivo, ele é uma superfície muito lisa, sabe? Então, de ser tão lisa, por ser tão lisa, a posca não penetra. E aí, se você vem com a unha, você faz assim, sai. Entendeu? Então, e outra, se você quiser dar, de repente, uma segunda demão de posca ou de outro marcador permanente, por ser tão liso, talvez você não consiga, porque a própria posca, a própria ponta da posca vai tirar a demão que você fez. Então, realmente, a parede pintada é a melhor forma de você fazer um lettering na parede. A Manu entrou aí, ela pediu pra eu fazer o nome dela e eu fiz. Ó, Manu, printa aí e inverte a tela que você vai conseguir ver o seu nome. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. A gente também adorou participar aqui com vocês. Semana que vem tem mais, toda quarta-feira às 19 horas. Vai estar no YouTube. E é isso. É isso, Rafa? É isso. Só pra responder essa última pergunta, que material vocês recomendam pra fazer lettering em lona? A Unipaint. Fala mais devagar, que eu não entendi. Qual material vocês recomendam para fazer lettering em lona? A Unipaint, que é da Uni, da Posca também, né? Do grupo da Posca, só que ela é a base de óleo. Ela vai ficar na lona, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se não conseguiu assistir essa live toda, amanhã à noite ela tá lá no YouTube. Então, vão lá no nosso canal agora. Já tem vídeo novo sobre brush pen. Vão lá, assistam e comentem o que vocês acharam. Um beijo, muito obrigado pela presença de todos. Bom resto de semana. Tchau, tchau. Um beijo.